Vamos falar sobre monstros e Vamos para criaturas. os monstros bons agora, né? Vamos, porque esse... O monstro, nesse caso, é o diretor mesmo, né? Mas é um diretor que fez Que fez um filme de sobre monstro, fez o próprio Frankenstein, que eu não vi. Que é o Poor Things. Que tem uma ideia legal, mas é o Lanthimos fazendo a ideia legal e aí não fica legal. Mas é aquilo, né? O monstro de Frankenstein da Mary Shelley ecoa em praticamente tudo. Ela é acreditada por muitos como a mãe da ficção científica. A gente até falou disso com o Central Pandora aqui. Mas sendo ou não a mãe da ficção científica, é uma obra que tem muita relevância por essa questão da criação e da criatura. Tem até o paralelo que ela faz com Prometheus, que roubou o fogo dos deuses para dar aos humanos. Tem muito essa questão da ciência, dos avanços científicos. Sim. Porque, assim, a noção do que era ficção científica não existia na época, até porque seria a primeira grande obra a falar sobre isso, então, evidentemente, não se discutia o que era ficção científica até aquele momento. Então, a definição para Frankenstein como um filme, como uma obra base para ficção científica, ela surge posteriormente, como muitas coisas, na verdade, sim. na arte. Como movimentos cinematográficos, que Sim. na época que as pessoas estão fazendo o filme, elas nem imaginam que estão fazendo parte do movimento. Mas aí a história, a crítica de cinema, os historiadores começam, isso aqui foi uma parada que tem similaridades, então constitui um movimento cinematográfico. Perfeito. Os movimentos, as ideias, elas podem ser assimiladas posteriormente por um historiador crítico de arte, mas também pelos próprios realizadores, em determinado momento, por algum manifesto, alguma coisa do tipo, se a gente pensar o cinema novo e etc, né? Tem até um movimento que eu falo bastante aqui, que é a LA Rebellion, que é o movimento dos cineastas negros dos anos 80, que o Billy Woodbury veio no Brasil ano passado e numa entrevista ele falou, a gente não pensou que fazia parte de um movimento. Sim. Isso aí veio depois. Vocês aí, historiadores e críticos, que inventaram essa porra. Sim, porque você não que ele discorde, mas Sim. A gente está fazendo, existe um contexto histórico, esse contexto faz com que alguns realizadores façam coisas muito semelhantes, opa, tá aí. Surgiu a parada, né? Mas o Frankenstein da Mary Shelley, ele parte de um lugar relativamente parecido nesse sentido, porque é uma obra muito contextualizada no seu tempo. Apesar de ser uma obra... e aí eu vou citar Vértigo, né? Como eu digo sempre, Vértigo existe um Vértigo um cinema antes e um cinema depois de Vértigo, existe uma obra literária depois de Frankenstein e antes de Frankenstein. Frankenstein é a base da ficção científica, mas também, sobretudo, a base do cinema de terror. Do cinema, da obra de terror, né? Porque, claro, histórias de terror já existiam antes de Frankenstein, já existiam antes do século XIX. Mas o século XIX vai ser um momento histórico muito específico, e o contexto daquele momento que a gente vai discutir aqui é bastante específico também para o surgimento dessas obras de terror. E Frankenstein é uma dessas obras que vai balizar o que viria a surgir em seguida, sobretudo por essa relação de criador-criatura que você já mencionou, né? Então, enfim, importantíssimo. Foi uma das primeiras obras de grande impacto, assim, literário, a pensar não o passado e presente, mas o futuro, né? E acho que vem muito daí essa questão dela ser uma das fundadoras da ficção científica. E é aquilo que a gente conversou no Central Pandora, né? Quando a gente tá falando na ficção científica, a gente tá falando de futuro, a gente tá falando sobre os medos e sobre os anseios, angústias do presente. Exatamente. Né? E aí a gente pode começar a trazer esse contexto do século XIX, né? O que estava acontecendo no século XIX? A gente tá falando de um momento, de um século... posterior à Revolução Francesa, posterior ao avanço do racionalismo, da racionalidade proposta pelo iluminismo. A gente está falando do avanço das ciências naturais, enfim, como o método científico como modelo a ser trazido como a forma dita correta de se assimilar à realidade. Enfim, o avanço das ciências, né? E nesse contexto histórico... não seria estranho a gente perceber algumas dessas histórias trazendo a ciência para sua construção narrativa, né? E, sobretudo, no século XIX, a gente tem um outro movimento que surge em reação ao iluminismo, que é o romantismo, né? E o romantismo, ele falaria justamente sobre essa perspectiva, onde o iluminismo colocaria a racionalidade num pedestal, onde a natureza seria calculada sob esse método científico a qualquer custo. E os românticos vão falar assim, opa, tem coisas que não dão para ser calculadas. Tem coisas que, se você levar essa racionalidade ao último grau, vai dar merda. Tá ligado? Então, até o Nietzsche, quando ele vai falar ali
já no início do século XX, virado do século XIX para o século XX, e escreveu Assim Falou Zaratustra, já no século XX, ele fala sobre a noção da morte de Deus, né? E sempre quando se discute essa noção de morte de Deus, existe todo esse abalo, porque ele está matando Deus. Não, Nietzsche está falando justamente que nós matamos Deus em razão de toda essa proposição do século XIX, dessa racionalidade levada ao último grau, onde Deus não faz mais sentido. Certo? Onde, teoricamente, Deus não faz mais sentido. Nós, através da nossa racionalidade, através dessa proposição iluminista e todo esse avanço do homem moderno, matamos Deus. E Frankenstein é sobre isso. Frankenstein, a gente pode dizer que é uma obra nietzschiana antes de Nietzsche, né? Afinal, nós estamos falando de Dr. Frankenstein, um homem da ciência que deseja desafiar Deus. Desafiar a morte, né? E criar vida. Pois é. A partir da morte. Porque quem é o criador? Deus. Só que o homem deseja desafiar Deus a partir da ciência, a partir da racionalidade. Desafiar a natureza, de certa forma, também, né? Perfeito. E criar a vida com suas próprias mãos. Desafiando Deus e a criação, e sendo o próprio homem o criador da criatura. Então, se Deus cria o homem como sua imagem e semelhança, numa relação criador-criatura, o homem cria a sua própria criatura, a sua imagem e semelhança. Só que a criatura criada pelo homem, a sua imagem e semelhança, é um monstro. Percebe? E mais do que isso, é o monstro que não pediu para estar ali. É um monstro assim que não como tem, nós. Um monstro que não tem nem nome, né? Sim. Assim como nós não pedimos para estar aqui e fomos criados, somos jogados ao mundo. É a ideia de devir, né? De ser jogado ao mundo para morrer, jogado ao mundo à morte. Frankenstein é jogado ao mundo que não é dele. O mundo que não o pertence. Mas e é mal aceito por esse mundo, né? E é mal aceito por esse mundo. Inclusive... Rejeitado, aliás, né? Ele é rejeitado, e é aquela ideia. É uma criação celebrada. A famosa cena no filme de It's Alive, né? Então é uma criação celebrada na medida em que o criador celebra a sua criação no sentido de ser finalmente o momento em que o homem superou, ou pelo menos igualou-se a Deus, no sentido de criar a vida, mas ao mesmo tempo a sua tragédia, né? Porque essa criatura é celebrada, mas imediatamente se deseja a morte dessa criatura, que não pediu para viver, né? Isso é brilhante em Frankenstein. E aí, mais uma vez, apesar de Frankenstein ser fruto específico do seu tempo, é uma narrativa que vai reverberar na história. A gente até conversou já 5 vezes aqui no programa sobre Substância. Reverbera na história. Substância é sobre o Dr. Frankenstein, é a indústria da cultura. Até porque essa questão de desafiar a natureza e os avanços científicos é algo que está cada vez mais presente, na verdade, né? Então foi meio que preditório, porque a tecnologia só avançou, a nossa relação ficou mais dependente cada vez mais da tecnologia, então é algo que não está menos presente, está mais presente cada vez mais. Sim. E os românticos, eles vão trabalhar de maneira bastante interessante sobre essa ótica da tecnologia, porque, assim, no século XIX, a gente está vivendo, de novo, esse contexto do pós-Revolução Francesa, do iluminismo, da reação romântica aos iluministas, mas a gente também está falando do avanço do capitalismo industrial, por exemplo. Então, a gente está falando da ciência sob a ótica, sob a égide do capitalismo industrial. Então, a ciência ela não é ideologicamente não enviesada. Ela é usada por um interesse específico do modelo produtivo ao qual estamos inseridos. E nesse momento histórico do século XIX, capitalismo industrial, né? E aí a grande questão é essa, porque o século XIX e os avanços científicos do século XIX nos prometeram boa vida. É a Belle Époque ali da final do século XIX e entrada para o século XX. A promessa de uma boa vida. O século XX vai ser o século do paraíso na Terra, porque as ciências vão nos dar tudo. Afinal, se a tecnologia evolui, ela pode nos fazer trabalhar menos. Ela pode fazer o nosso trabalho e a gente poder desfrutar da nossa vida, desfrutar do nosso lazer. E tudo que a tecnologia nos ofereceu, inserido sob o contexto do capitalismo industrial, foram 2 grandes guerras no século XX. 2 grandes guerras, Guerra do Golfo, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, guerra. É claro,
vocês vão me dizer, no século XIX, XVIII, XVII, já haviam guerra, mas não na magnitude que o século XX nos prometeu, nos entregou. Eram conflitos muito mais regionais, não mundiais, né? Sim. Não existia a ameaça de fim de um povo, por exemplo. Sim. Sobretudo por conta do avanço da tecnologia. Sim. E, mais uma vez, o problema não é a tecnologia, mas o uso num modelo específico, o qual estamos inseridos. Não era possível uma bomba atômica no século XIX e XVIII, mas o século XX nos trouxe isso em razão do avanço científico, né? Então, o que os românticos fazem no século XIX nessas histórias é olhar para esse desenvolvimento tecnológico e fazer aquilo que a gente já conversou em outros programas, que é a inversão irônica romântica, que é trazer do conhecido a natureza e a beleza do desconhecido. Ora, a ciência está nos prometendo uma boa vida, mas não é bem assim, meu amigo. E os perigos que isso pode nos oferecer. Uhum. E aí o Frankenstein é o homem que desafia Deus e cria o monstro. E o que significa isso? Se a gente pode pensar, por exemplo, na própria bomba atômica. Se não é uma criação, criador-criatura, o homem criou a bomba e o que ela criou? O monstro. O homem criou o monstro, que provocou a morte de milhões de pessoas em Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. Então o Frankenstein está discutindo sociedade, ele não está falando sobre o monstro Frankenstein só, ele está falando sobre, antes de tudo, sobre a bomba, está falando sobre guerra, está falando sobre tudo, sobre relação de trabalho. Sobre a própria Mary Shelley, né? Porque, por exemplo, tem um momento do livro que o Frankenstein ele fica um pouco distanciado do monstro. E é uma passagem semelhante ao que ela passou com o próprio pai. E o pai dela também era um escritor, ele era um poeta inglês, que eu esqueci o nome, mas ele foi super importante. Ela era casada com outro escritor inglês, então tinha essa questão dela se sentir um pouco a mistura dos dois, sabe? Então tem muito reflexo de quem ela era na obra dela também. A Mary Shelley, ela era também filha de uma escritora, não só de um escritor, mas de uma escritora. Pode crer. Uma escritora proto-feminista, porque assim, a gente não pode dizer... Existiu o conceito de feminismo, mas ela discutia os temas antes. Sim, então ela já discutia questões que estão envolvidas no movimento feminista, ainda sob um caráter um tanto liberal ali naquele momento, afinal a gente está falando de revolução, de um momento muito próximo da Revolução Francesa e tudo mais, que é uma revolução burguesa, né? E mais uma vez, quando eu estou falando isso aqui, a Revolução Francesa é uma revolução, porque é a burguesia enquanto classe, naquele momento histórico, menor do que a classe dominante, que era a classe aristocrata. Né? Então, a Revolução Burguesa é a inversão de poder. A inversão de poder dessa nova classe que vai ascender socialmente naquele contexto histórico e que vai assumir no século XIX esse lugar enquanto classe dominante num capitalismo industrial, né? Então, ela também era filha de uma escritora, digamos assim, proto-feminista. E no livro dela, se discute muito essa questão também. Porque, sobretudo, o livro trata, além de tudo isso que a gente conversou, trata da possibilidade de um homem criar a vida. É verdade. Porque só a mulher pode gestar a vida. Teoricamente, a mulher gesta a vida. E aqui nós temos um homem criando a vida. E como a criação de um homem cria o monstro. Percebe? Então, Frankenstein é uma obra magnífica em todos os sentidos e vai ser base para o cinema de terror como um todo, não só no terror de monstro, porque, mais uma vez, ele está discutindo ciência, ele está discutindo racionalidade, até onde a nossa racionalidade pode nos levar, e, sobretudo, ele está discutindo criador-criatura. E quando a gente está falando criador-criatura, não está falando só de criar vida, a gente está falando de criar a nossa barbárie. É criar a bomba. É como a tecnologia e as ciências elas podem provocar também a barbárie que criou no século XX. É um filme barra narrativa, um livro premonitório de alguma maneira. Mas não é premonitório, não é aquilo que a gente fala, não é premonição, é método. Sabe? Então a ciência estava ali. E os românticos já estavam discutindo, opa, meu amigo, a razão é muito legal, é muito bonita, mas calma lá, né? Existem coisas que a gente tem que pensar de outras maneiras, né? Se utilizar do método científico, mas é possível encontrar beleza de outra maneira no mundo. Ser a favor da ciência sem ser cientificista. Sim, perfeito. E, sobretudo, compreender que a ciência, ela também é enviesada. A ciência, ela também está inserida dentro de um contexto histórico. Também está inserida sob um modelo produtivo específico. E quem comanda a ciência é esse modelo específico. Não a mente de um cientista
que é genial, que é e neutro, genial, e puro. neutro, e bonito, belo, e etc e tal. Sabe? É a gente pensar, por exemplo, que não fosse Oppenheimer o criador da bomba, seria outro. Porque era o interesse desse modelo específico criar a bomba, né? Oppenheimer foi, por acaso, ele. Mas seria outro no lugar dele, né? Enfim. Então, também discute essa inevitabilidade da vida, inevitabilidade da morte. E quando tiver a sequência de Frankenstein, A Noiva de Frankenstein, que eu acho que inclusive melhor do que o primeiro filme, os dois filmes são maravilhosos. Eu já tô falando do filme, tá? O Noivo eu nunca vi. No livro já se refere a essa criatura que seria a noiva de Frankenstein e tudo mais. Mas o Noivo de Frankenstein é maravilhoso, porque vai tratar de um outro homem no filme, de um outro cientista, que vai chantagear o Dr. Frankenstein a criar a vida novamente. Ele não quer fazer e tudo mais. No livro, inclusive, quando o Dr. Frankenstein cria Frankenstein, ele tem um primeiro momento de alegria e um imediato nojo em seguida daquela criação. Por que ele fez aquilo? Essa criatura que, enfim... Inclusive, as primeiras ilustrações de Frankenstein, elas não são do Frankenstein horrível, como a gente vê hoje. Essa é uma criação do livro, do filme. Aquela do... É muito mais recente, do monte com do Boris Karloff, costurada, perfeito. grandona. É coisa do filme. Sim. O filme criou esse imaginário. Mas o livro não cria essa criatura terrível. Inclusive, é uma criatura bela. Na verdade, criar um corpo a partir de parte de outro corpo. Mas não necessariamente um negócio grotesco. Sim. Mas tu vê a O grotesco é mais o feito do que a aparência do negócio, né? Só que se você vê a ilustração, é de um homem forte. É uma coisa meio greco-romana, inclusive. Enfim. Mas no Noiva de Frankenstein, nós temos a criação de uma segunda criatura criada à imagem e semelhança do homem. É uma alegoria bíblica de Adão e Eva, sabe? Só que agora não é Deus criando Adão e Eva. É o homem criando Adão e Eva. E criando Eva, mais uma vez, como imagem e semelhança de Adão, do outro monstro. Só que, nesse caso, até Eva rejeita o monstro. Então, a criatura que foi criada para ser parceira do monstro Frankenstein rejeita o monstro. E esse monstro, ele é o monstro rejeitado por tudo e todos em sua existência. Ele é posto no mundo sem pedir, e nesse mundo que ele foi posto sem pedir, ele é rejeitado pelos homens que ali vivem e pela própria criatura criada para conviver com ele. Muito foda, muito foda. E esse tipo de história vai reverberar na história, de fato. Essa narrativa vai reverberar na história do cinema. Eu tava até conversando ontem no SESC com a galera, e eu falei com eles, pô, esse novo... Não o Coringa 2, o primeiro Coringa, porque o 2 eu não vi ainda, mas o Coringa 1 não é Frankenstein? Não tô falando o Coringa, o personagem Coringa, porque ele foi criado sobre outra ótica, mas o Todd Phillips criou um Frankenstein no Coringa dele. Sim, tanto é que ele rejeita. Sim. Também tem a rejeição. Ele é rejeitado por esse... Só que aí é um Coringa nihilista. É um Coringa nihilista, não. Um Coringa pós-moderno, né? É um Frankenstein pós-moderno. Por quê? Porque, literalmente, o Coringa é a criação desse mundo. Ele foi criado nesse mundo e rejeitado por esse mundo. Só que aqui, como uma criatura pós-moderna, ele vai ser abraçado por aqueles que encontram nesse mundo uma degeneração. E vão abraçá-lo, de alguma maneira. Então, assim, Frankenstein vai reverberar na história, em todos os sentidos. Pegar a Mosca do Cronenberg, por exemplo, que é Kafka, evidentemente, mas também é Frankenstein. Acho que a maioria das ficções científicas que fala sobre inteligência artificial, por exemplo, os livros do Asimov tem um pouco disso, sabe? O robô que ultrapassa, que supera o criador dele. Ex-Máquina. Ex-Máquina. Sempre tem esse eco. Sim. Não tem como fugir muito. Total, não tem como. Akira tem ecos disso, sabe? Akira, não. Quando a gente vai falar de criador-criatura, mas o que a gente tem que ter em mente aqui é que a gente não precisa partir da lógica... Que o criador é uma pessoa que planejou aquilo. Não, um meio pode ser o criador. Um meio, é isso. Quando a gente falou de substância, por exemplo, ali tem até materializado na figura do Collie, né, do produtor, que é como se fosse um Dr. Frankenstein da indústria. Mas quem criou o Frankenstein ali, quem criou o monstro Elizabeth Shue, é a indústria cultura. Então é a indústria cultura como a materialização desse Dr. Frankenstein que cria o monstro, né?
no Coringa não existe exatamente uma pessoa também, mas é esse meio que fez ele virar o monstro rejeitado por todos. Então, não é necessariamente a existência de uma figura, mas a própria ciência, a racionalidade, o capitalismo, o meio, o contexto que cria o monstro do Godzilla. O Godzilla é um Frankenstein proveniente da bomba atômica, da ameaça nuclear, que cria esse monstro. E veja só, de novo, estamos falando da ciência, do avanço tecnológico que provocou as bombas nucleares e, consequentemente, o trauma das bombas nucleares no Japão, que dá vida a um monstro. Frankenstein. Percebe? Então, Frankenstein é uma obra que vai reverberar na história de todas as maneiras.